Eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje, dando continuidade ao nosso assunto sobre a vegetação, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a caatinga, que é o tipo de vegetação que nós temos aqui na região Nordeste, né? Onde o Ceará está localizado também. Então, a vegetação de caatinga, ela é muito característica e ela é única aqui do Nordeste, também podendo acontecer ali um pouco na região em Minas Gerais, né? É uma região que basicamente é muito seca, certo? Com pouca incidência de chuva. Nós vamos ter uma estação chuvosa e uma estação bem seca, basicamente, né? Então, ela é típica do semiárido nordestino, né? E, portanto, a gente percebe a partir daí que é uma região que falta bastante água, né? Nós temos a região central do Nordeste, principalmente, em que isso acontece. Então, as suas plantas e os seus animais têm que ser bastante adaptados a isso, ao tempo seco e com pouca água, né? Então, nós vamos ter plantas bem características, os cactos, que inclusive são tipos de plantas que estão muito na moda hoje em dia, né? Que as pessoas querem ter em casa, que são fáceis de cuidar justamente porque não precisam de muita água. São tipos de plantas características dessa vegetação da caatinga, né? E vamos ter basicamente três principais tipos de planta, né? Falando em tamanho. As plantas arbóreas, né? Que são árvores maiores, que vão até 12 metros de altura. As arbustivas são vegetações que vão de 2 que vão até ali mais ou menos de 2 a 6 metros, né? E as herbáceas, que são vegetações bem mais rasteiras, que vão ter no máximo 2 metros de altura, né? Então, essas plantas da caatinga, elas têm uma série de diferenças, né, para poder sobreviverem a uma temperatura tão quente com pouca água. Por exemplo, o fato dos cactos, né, terem espinhos no lugar das folhas. Isso acontece porque as plantas com folhas, elas requerem uma maior quantidade de água, porque através das folhas a gente vai ter a evaporação da água, né? Então, o fato de existir os espinhos é para evitar que a água que a planta capta seja evaporada. O fato de muitas plantas também serem totalmente verdes, sem ter aquela separação do caule marrom com os galhos e as folhas. Isso está relacionado também com a questão da seca, né? Essas plantas vão fazer fotossíntese nelas inteiras, em toda essa região verde, que são delas, como a gente vê, por exemplo, no cacto, né? Que é uma planta que ele tem toda essa pigmentação esverdeada. Tem muitas dessas plantas também que elas vão ter uma espécie de camada protetora. Essa camada protetora, uma espécie de cera, vai servir também para que a planta ela não perda tanta água, né? Não tenha a evaporação de tanta água. Essa cera vai impedir, então, que isso aconteça. Muitas plantas da caatinga também vão ter raízes curtinhas. Por que isso acontece? Basicamente, porque quando chove, né, coisa que não acontece com tanta frequência, as plantas com as raízes curtas vão poder absorver mais água, assim que essa água cair no solo. Se elas tivessem raiz mais longa, elas teriam que esperar a água ser absorvida pela terra, né, que não seria absorvida em tanta quantidade, já que teríamos uma parcela que evaporaria por causa do sol. E aí, com isso, as plantas conseguiriam ter menos quantidade de água. Outra coisa interessante dessas plantas, né, da caatinga, muitas delas, elas armazenam grande quantidade de águas dentro delas, né, para ir utilizando ao longo do tempo, em tempos de estiagem, que a gente não tem chuva. Então, algumas plantas dessas são usadas, por exemplo, por pessoas e por animais, né, como forma de conseguir água e até mesmo alimento, certo? Então, eu vou mostrar para vocês algumas dessas plantas. Nós vamos ter, por exemplo, aqui o xique-xique, né? Aqui, que é uma espécie de cacto. A gente consegue perceber que ele cresce de uma maneira diferente, né? Como se fosse em ramos, até como se fosse uma espécie de arbusto, né? Não é um único, podemos dizer, um único tronco, né?
O xique-xique, ele é muito utilizado também como forma de alimento para os animais, né? No tempo de seca, principalmente, é uma das formas de salvar esses animais da fome, certo? Nós vamos ter também o mandacaru, né, que é bastante famoso, que também é uma espécie de cacto. Mandacaru é um cacto que dá flores e dá frutos, né? Ele também pode ser utilizado como alimento, né? Após ser limpo, tirado os seus espinhos, dessa primeira camada de espinho, tanto para fazer alimento para os animais, como fazer pratos, né? Alimentos também para as pessoas, certo? E ele possui um fruto também, que é esse frutinho aqui vermelho com branco que a gente está vendo, que também pode ser consumido pelas pessoas, né? E na região é muito consumido por animais como aves, né? E aí, nós temos também outro tipo de planta que é a maniçoba, que a maniçoba está naquela categoria de plantas maiores, né? De 6 a 12 metros, que é mais ou menos a média do que ela cresce mesmo. A gente percebe que ela tem um galho ou um tronco um pouco diferenciado, que não é muito grosso, é um pouco torto, retorcido, né? É uma árvore que ela não tem uma folhagem muito intensa, né? Não é um pouco mais rala também. Ela possui um tronco um pouco arroxeado, um pouco esbranquecido, que tem aquela camada protetora, aquela cera, que eu já falei para vocês, que impede que a água evapore, certo? E temos também alguns tipos de animais, né? Tipos da caatinga. A asa branca, que é muito conhecida, principalmente através da música do Luiz Gonzaga, né? Que é um tipo de pombo que, na verdade, é muito comum em toda a região Nordeste, não só na região de sertão, a gente vê muito, por exemplo, também na região urbana, nas praças, né? O tatu-bola também, né? Que é um animal que vai ficar muito conhecido porque foi mascote da Copa do Mundo no Brasil. É um animal que era bastante comum, mas que hoje em dia ele é mais raro porque ele está em extinção, né? E ele é um animal que é muito característico dele o fato dele se enrolar inteiro e conseguir entrar inteiramente na carapaça, ficando com um formato como se fosse de uma bola, né? Como a gente consegue ver aqui na imagem. E a gente vai ter também a ararinha azul, né? Que ela ficou muito conhecida no filme de animação Rio, que na verdade ela é muito comum. Aliás, não é muito comum, ela era muito comum. Ela é típica da América do Sul inteira e do Brasil. E teria também aqui no semiárido, né, nas localidades de vegetação de caatinga. Porém, assim como o tatu-bola, ela também é um animal em extinção, mas o processo de extinção dela está mais avançado, porque é um animal que hoje em dia não é mais encontrado livre na natureza, mas apenas em cativeiro, né? Existe apenas cerca de 200 animais desses no mundo inteiro, já que alguns estão em outras regiões do mundo que não no Brasil, certo? Então, nós falamos um pouquinho sobre a caatinga, trouxe para vocês algumas plantas e alguns animais, né, do bioma dessa região do semiárido, sendo que é claro que existem muitos outros, né. Então é isso, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado.